Ô glória, Deus abençoe, gente. Pode descansar lá uns 10, 15 minutinhos, daqui a pouco vocês estão aqui de volta, tá? Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13. Estamos recebendo uma família muito especial hoje aqui, né? Rafael é o namorado, né? É isso? Vi aqui para mim o nome só do Rafael, porque o restante já é da casa, já. Rafael, a partir de hoje você também é da casa, viu, meu querido? Mas é a família ali do nosso irmão Wallace, está todo ali. O Wallace, esposa, filha e o genro. Pode falar genro, você vai ficar bravo comigo. Tem uns que não gostam, que chama namorado da filha de genro, né? Né, pastor Marcelo? Tem uns que não gostam. A casa é nossa, viu? Uma alegria recebê-los aqui. Deus é bom. Nós estamos tendo... Obrigado, Mazé. Mazé, olha, chamei você de Mazé. Irmã. Gente, é o automático. Você vê a Mazé costuma subir aqui, né? Irmã, obrigado. Gente, nós estamos tendo os cultos às quintas-feiras e nós colocamos um título, e esse título é temporário, vai passando. Nós tivemos o culto da fé, nós tivemos, enfim, às vezes vem uma série de ministração, e a gente vai indo, e nós temos intitulado como culto do clamor. O que é isso, pastor? É isso que nós acabamos de fazer aqui com o pastor Marcelo. O pastor Marcelo não me entregou o microfone tarde, eu vi que ele estava ali, eu olhei, eu esperei ele abrir o olho, ele olhou para mim, eu fiz, ó, vai. Então, a partir dali, se ele me entregasse 9, 9:30, enfim, ali estava tudo certo. Entregou cedo ainda, e nem é tarde realmente, entregou no horário normal do louvor, mas porque era o clamor, e tem tudo a ver com o culto, tem tudo a ver com o que nós temos feito, que nós temos falado, que nós temos ministrado. E ontem os irmãos da casa, que estão no grupo da igreja, viram que eu coloquei lá um pedido, falei, irmãos, vocês que podem, consagrem um jejum amanhã, em prol do culto. Eu não sei quem consagrou, não, isso aí é pessoal, e isso não é uma obrigação, a gente faz um apelo, quem quer acatar, acata, quem não quer, não acata, e está tudo certo. E aí, na minha mensagem, eu senti desde cedo para colocar, mas se você olhar, eu acho que eu coloquei meio tarde, na parte da tarde a mensagem. Eu fiquei pensando uma forma de falar, porque o jejum tem que ter um propósito correto. Porque senão corre um grande risco de nós entrarmos numa motivação errada e achar assim, ó, eu jejuei, Deus, agora o Senhor tem que fazer. Ou quando a gente ora, né, aí a gente entra naquele ambiente de orar 2 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, agora levanta e fala, pô, vou fazer qualquer coisa, porque Deus, Ele vai me obedecer na hora que eu der alguma ordem para Ele. A gente não fala, mas as nossas atitudes depois de um período de jejum, de um momento de oração, é meio que assim, de uma forma indireta. Não é? E aí eu, com toda a preocupação, eu no áudio ainda mandei, falei, gente, lembrando que o jejum não vai mudar o que Deus vai fazer, Ele é poderoso para fazer, seja jejuando ou não. Jejum não tem a ver com, e eu não vou pregar sobre jejum, mas é sobre isso, que é o assunto ainda, eu entro, outro dia a gente prega sobre jejum, mas jejum tem mais a ver com eu me alinhar. E aí no final ainda coloquei uma mensagem, eu falei, jejum não muda Deus, jejum nos alinha, e Deus responde pessoas alinhadas. Então diz mais respeito à nossa postura, à nossa atitude, do que o Deus, ele não vai ter mais poder porque eu jejuei. Ah, Deus não tinha capacidade de curar o enfermo, mas agora eu jejuei, Deus ficou mais forte e vai curar o enfermo. A gente precisa ter esse cuidado. E eu meditando e pensando sobre isso, e daí surgiu o assunto que eu quero falar hoje, e eu vou falar rapidinho. Vou mesmo, vocês não dão risada não, nós vamos orar mais. Mas eu quero falar sobre um ambiente que atrai milagres. Porque quando você para ver na Bíblia, Jesus ele fez milagres, sim ou não? Não poucos. Evangelho de João, se não me falha a memória, o último versículo de João, vai falar dos sinais, e lá ele chama os milagres de sinais, devido a um propósito, que ele falava dos sinais de ser o Messias.
Mas ele finaliza o seu livro falando assim, que ele fez muito mais milagres, que se fosse escrever, penso que não caberia na terra o tamanho de livro. Eu entendo que é uma forma figurada, porque em 3 anos, quantos milagres? Mas é que eu penso também que é uma forma figurada, mas a Bíblia é Bíblia. Porque os milagres de Jesus não parou nos 3 anos, ele está fazendo até hoje. Você está entendendo? Então não é só figurar, não, tem um sentido literal nisso. Porque se for contar todos os milagres que Jesus faz, daquela época até hoje, em todo o mundo, começa a escrever num papel aí. Porque é Bíblia. E aí eu estava pensando, Jesus fez muitos milagres, mas nós vamos ler um versículo aqui, ó, Mateus 13, verso 58. É o último versículo do capítulo 13 de Mateus. Diz assim, ó: e não fez ali muitos milagres. Eu tinha falado errado o livro? Na hora que eu falei 13,58, todo mundo começou a folhear para mim, que eu já tinha falado o capítulo 13 de Mateus. Desculpa, gente, estou acelerado. Mateus capítulo 13, verso 58, fala assim, ó: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Aí eu paro para dar uma pensada, porque assim, Jesus não fez muitos milagres ali em Nazaré, e o detalhe é que é a terra dele. É por isso que ele diz, o profeta não tem honra na sua pátria, é o povo dele. Você vai ver que os próprios irmãos de Jesus aqui na terra não acreditavam nele. E a gente se frustra quando alguém não ouve a nossa pregação, não dá ouvido. A gente está falando sobre isso. Acaba a teologia na sede, tá eu, o Léo, o Rosimar, o Gabriel faltou essa semana. Cadê o Gabriel? Você toma vergonha, viu, rapaz? Faltou essa semana. O Rafão está aí também, faltou. O Rafão começou a fazer um dia, no segundo dia já faltou, né, Rafão? E aí nós estávamos conversando, tá lá olhando o carro, tá nem sabendo o que está acontecendo, só tá eu zoando ele. Aí acaba a teologia, vai todo mundo embora, só fica o grupinho de industrial ali conversando. E a gente está falando sobre isso. Frustrações de às vezes que surge de você pregar e as pessoas não ouvir, de você aconselhar e aconselha, e você volta para os mesmos aconselhamentos, entra anos, sai anos com as mesmas pessoas, e você olha e você fala, mas eu já falei tudo que tinha para falar. Mas fez tudo ao contrário. E se nós não tomarmos cuidado, causa frustração. Isso imagina Jesus então. É que Jesus era bem resolvido com o seu propósito. Nós às vezes falta esse estar bem resolvido com o propósito. E Jesus não fez muitos milagres ali em Nazaré, por causa da incredulidade do povo. Ou seja, Jesus estava lá, o poder para curar, para fazer milagres estava disponível, tinha pessoas precisando, e mesmo assim não aconteceu. É de se pensar, não é? Porque a gente associa a falta do milagre com a ausência de Jesus. No automático, a gente associa assim, não é? Jesus não está, o milagre não acontece. Jesus está, o milagre acontece, sempre. Existe um ponto aqui que precisa se, aí é onde eu quero chamar, baseado no tema. Eu achei que tinha passado o tema para vocês. Hoje eu estou perdido aqui. Eu passei o tema para alguém. Foi na live, né? Eu passei para a live e não passei para o telão. Mas eu quero falar sobre isso. O ambiente que atrai milagres. Ambiente que atrai, porque o ambiente precisa ser preparado. E aí eu já quero começar a falar com você que ambiente que atrai milagres não tem a ver com música, instrumentos, qualidade musical. Isso ajuda, a gente flui mais gostoso. Mas não tem a ver apenas com isso. Com uma pregação bem eloquente, gritada, ou enfim. Tem a ver com a nossa preparação. E aí nesse ambiente eu já vejo uma coisa que afasta milagres, que é a incredulidade. Incredulidade vai além do simplesmente não acreditar, aquele sentido assim, ó, definição minha de incredulidade.
Nós olhamos e viemos, eu preciso de uma benção, aí eu vou orar. Mas eu acho que Deus não vai fazer. Porque Deus tem tanta coisa para fazer, que Ele vai olhar para mim? Quantos bilhões de pessoas tem na Terra? Alguém sabe me dizer assim? Por cima, tá, gente? Lógico que... Eu vi gente cochichando, fala alto. Quantos bilhões de pessoas tem na Terra? Pode se errar, eu não sei. 8 bilhões? Cerca de 8 bilhões de pessoas. A gente vai olhar e falar, poxa, eu vou pedir uma oração para uma dor de cabeça, aí tem gente morrendo. Tem gente bem pior que eu. Então a gente ora com aquela oraçãozinha e tal. Isso não é incredulidade. Incredulidade é aqueles que zombam. É aqueles que olham e falam, eu nem vou. Não sei que vocês acreditam nessas coisas. Trabalhou o dia inteiro, não sei que você vai fazer em igreja ainda. Dar dinheiro para pastor. Isso se fala de incredulidade. Mas a nossa fé, ela vai mediando, nós precisamos, quanto mais perto de Deus, mais nós vemos Deus fazer, e mais nós nos entregamos, e a fé cresce. Mas a questão aqui de Jesus, Ele está combatendo os homens que estão zombando do que Ele fazia. Eram radicais, contrários, lutavam contra. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós ficamos com peso na consciência por causa da nossa falta de fé. E aí a gente ora, e aí é ensinado muito tempo. Você tem que orar com fé. Você tem que ter fé na sua oração. E tal. E a gente ora com aquele medo de, e se não der certo? E a gente se levanta da oração com o sentimento de que somos incrédulos. E não é esse o ponto. Ali é nossa humanidade. É carne militando contra espírito. Mas quando nós vamos ver o ambiente, Jesus ele sai, porque Jesus estava presente, ele tinha poder disponível. O que impede milagre não é necessariamente a ausência de Deus. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. É a ausência da nossa fé. Eu oro aqui eu oro. E nas orações, quando eu vou orar pelo culto, pela igreja, eu falo, Deus, eu não vou pedir para o Senhor ir lá à noite. Nós aprendemos que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então eu oro para que Deus nos ensine, eu e todos nós, a entregarmos a Ele um culto. Que Ele se sinta tão bem com essa adoração que nós entregamos a Ele. Que Ele se sinta tão bem que Ele olha assim e fala, pô, o povo se esforçou mesmo. Vou lá visitar eles assim, não visitar na forma da onipresença, mas eu vou me manifestar lá. Vou mostrar para eles visivelmente que eu estou lá. E aí é o que nós, no meio pentecostal, chamamos do mover de Deus. Do sobrenatural de Deus. E é. Só que primeiramente nós precisamos tirar essa incredulidade. A partir do momento que tira a incredulidade, nós precisamos nos posicionar. Nos posicionando, você vai lá para Marcos capítulo 5, verso 25, aí é vários versículos, não precisa colocar não. Mas Marcos 25, eu marquei aqui do 27 ao 29, fala da mulher, do fluxo de sangue. É um ambiente em que o povo está apertando Jesus. Penso eu que milagres estavam acontecendo ali, não apenas o dela. O dela ficou registrado, por quê? Porque ela mudou o ambiente daquele local. Ela pensou que se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela deu um jeito, saiu no meio de todo mundo, apertando todo mundo, trombando com todo mundo. E quando você vai ver a história, ela estava errada, não podia, porque ela estava com fluxo de sangue, não podia relar, porque era considerada imunda. Mas quando ela viu Jesus, mesmo assim ela foi fazendo e se posicionou. Isso fala de posição, fala, eu preciso de um milagre. Jesus está aqui e Ele tem poder para fazer milagre. Então eu preciso me posicionar para tomar posse desse milagre. Ela se posiciona. Ela vai até Jesus. O fato de ir até Jesus, Jesus não está aqui hoje em carne e osso. E como que nós vamos até Ele? Através da oração. Falei do jejum. Por quê? A questão do jejum é, pensa comigo assim, ó.
Olha uma analogia, as coisas que vai vir. Eu estou aqui. Ô Léo, sobe ali, fazendo um favor. As pernas, eu tive que subir lá, minhas pernas estão doendo também. Fica aí na reta do ventilador, diferente para mim. Isso. Jesus está ali. Eu estou aqui, nós. O que a oração faz? Orei. Orei mais um pouco. Orei mais um pouco. O que a carne faz? A carne faz assim, ó. E aí a gente vive, e se você se culpa disso, não se culpe, apenas esteja sensível a esses momentos para você lutar, porque tem época que flui mais fácil, e tem época que você tem que lutar mais forte. Então a oração, eu vou, só que a carne me afasta, meus desejos, minhas cobiças, minhas fraquezas, minhas lutas internas, e aí eu oro, só que aí a carne vem de novo. É a televisão, não estou falando de pecado da televisão, estou falando do que você assiste na televisão, tá bom? É o celular, não estou falando que o celular é pecado, estou falando do que acessa no celular. É meu linguajar quando não tem ninguém perto. É eu com a minha família quando o pastor não está vendo. Mas aí eu vou orar, porque eu sou de oração. E aí eu vou orar. Orei mais um pouco. Só que aí eu vou para o meu dia a dia, e aí vai a minha fraqueza. Passa uma mulher perto de mim, perto do serviço, e eu cobiço. Passa alguém na rua e eu cobiço. Eu tenho uma oportunidade de defraudar alguém, de sonegar imposto, de fazer alguma coisa contra a lei, eu vou. De fazer alguma coisa. E aí nós vamos indo nessa. E vamos cada vez mais para trás, mesmo vivendo uma vida de oração. Está entendendo? Mesmo vivendo uma vida de oração. Agora o que acontece? Jejum. Mortificar minha carne. Porque eu não consigo a minha carne. Eu não consigo vencer minha carne fácil, é difícil. É uma luta, é uma renúncia. E o jejum te fortalece, a oração te leva para frente. E o jejum te fortalece para você não ficar andando tanto para trás. Dá uns desistes, dá uma andadinha, mas estou jejuando e estou orando. Deus, errei hoje, me perdoa, Deus, tem misericórdia. Mas estou jejuando e estou orando. Ele fortalece o não, obrigado Léo, é só isso. Ele fortalece o meu espírito, para eu não ficar andando tanto para trás. Por quê? Porque longe disso, nós vamos andando para trás. Por quê? Porque sem ele nós vamos alimentando a nossa carne. Você percebeu que o jejum de hoje em dia, é algo que nós já nem deveríamos fazer mesmo. Só falta a gente dobrar o joelho e falar, Deus, eu vou fazer um jejum que eu não vou pecar essa semana. Como se nós pudéssemos pecar mesmo, como se fosse. Não, Deus, eu vou fazer jejum de doce. Doce não é saudável, né? A gente já nem devia comer doce. Eu vou fazer jejum de refrigerante. A gente já nem devia beber refrigerante. Eu vou fazer jejum de redes sociais. A gente nem devia estar viciado nesse negócio. O jejum era para ser algo mais profundo. Mas a gente está tão raso com a nossa carne, alimentando tanto a nossa carne, que o básico, que já não faz bem, que médico, que o povo do mundo já recomenda você não fazer, a gente coloca como propósito diante de Deus. Posicionamento. Porque a igreja que ora, a igreja que clama, você vai ver Atos capítulo 2, verso 1 em diante lá, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Se você ver, eles estavam reunidos há 40 dias clamando, buscando em um mesmo lugar. E de repente veio do céu um fogo, um vento. Nossa, eu me confundi no versículo, vamos para o versículo. Atos capítulo 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles estavam reunidos em oração em um mesmo lugar, isso fala de preparação de ambiente.
Isso fala de não desviar a atenção. Está todo mundo reunido em um mesmo lugar, e de repente veio do céu um fogo, nossa, eu confundi, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aí você vai me falar, que foi quando eu vim com esse versículo, e eu tive uma dúvida, que eu conheço os irmãos da Masbra, que pode pensar e falar, poxa, mas aí você está falando do dia de Pentecostes. O Espírito Santo não estava na terra, ele desceu aquele dia. Havia uma promessa lá de Joel, que os velhos teriam visão, e os jovens profetizariam, e todo mundo ia ser cheio do Espírito Santo, e isso se cumpriu aqui, e cumpriu, já está cumprido, já foi. O Espírito Santo desceu e ficou. Só que quando você passa o livro de Atos, e você vai andando no livro de Atos, você vai ver que depois do Espírito Santo descer, já estar na terra, a igreja sempre se reunia. E se reunia em oração, e o Espírito Santo se manifestava no meio deles. Pastor Marcelo começou o culto falando de alguns fatos aqui. Vai para o Atos capítulo 4 aí. Atos capítulo 4, só para você entender. A igreja está em oração. Pedro e João estavam presos. A igreja se reuniu em oração para soltar os irmãos. Ó, motivo de oração. Vamos precisar ser presos. Se reunir para orar. Se reunir em oração para Deus soltar os irmãos. Aí, eles saíram. E aí, o fato deles saírem, pensa comigo, uma coisa óbvia. O propósito da oração é porque os irmãos estão presos. A partir do momento que os irmãos são soltos, acabou a oração. Concorda comigo? Foi respondida. Agora é churrasco. Agora é Habib's. Agora é McDonald's. Porque Deus já respondeu. Não, Pedro e João saem da oração, se juntam ao povo e vai continuar orando. O Espírito Santo já desceu lá em Atos 2, já tem muita gente salva, o negócio já está acontecendo, rebuliço é linguajar de pentecostal também, né? O negócio já está acontecendo, mover, e aí eles estão orando, e aí entra no verso 31 do capítulo 4, ó, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. É só um dos exemplos que tem, tá bom? O Espírito Santo já desceu, mas eles estão reunidos no mesmo lugar. Aí o Espírito Santo vem, enche eles, e eles estão agora com ousadia, cheios do Espírito Santo, pregando a palavra. Está entendendo? Esse é o propósito de uma igreja posicionada. Nós começamos falando de uma pessoa posicionada, porque não tem como. Eu participo de uma igreja, mas eu preciso estar posicionado. Eu preciso estar alinhado com a minha vida de oração, de jejum. Eu preciso crer, eu preciso ter fé. Mas daí nós viemos para esse ambiente, porque tem coisas que Deus só faz no ajuntamento de pessoas. Tem coisas que Deus faz só na reunião dos crentes. É por isso que hoje não dá para aceitar crentes desigrejados. A moda que tem crentes igrejados. Igreja virtual, tira o ajuntamento. Não, tem coisas que Deus faz. E você vê que eles estavam reunidos, orando, buscando. O Espírito Santo desce e enche. Uma igreja posicionada. A igreja está posicionada. Porque existem manifestações de Deus que exige um ambiente posicionado. Como assim, pastor? Lembra de Jesus? Você lembra de Jesus? Falei dele aqui já algumas vezes. De tantos milagres, nós falamos aqui, alguns eles não fez por causa da incredulidade do povo. Falamos aqui na imposição de mãos, pegamos muitos milagres de Jesus, que ele pôs a mão, que ele tocou, e eu ainda falei, ele precisava tocar para curar? Não. Então o fato de ele estar tocando, ele está querendo ensinar alguma coisa para a gente. Aí o Jesus, ele foi chamado num lugar, e para orar por uma menina. Orar não, Jesus orava antes. Quando chegava no milagre, ele só declarava o milagre. Mas para resolver a situação de uma menina que está doente, até Jesus chegar lá, a menina morreu. Filha de Jairo, lembra da filha de Jairo? Não é irmão Jairo que você está aplicando aí para emagrecer, não. É a filha do Jairo da Bíblia. Aí a filha do Jairo lá morreu. Está lá em Marcos capítulo 5.
verso 35 a 42, está a história. Jesus chega, aí chega a notícia de Jesus: Jesus, a menina morreu. O povo fica esperando uma palavra de Jesus. Aí Jesus solta uma palavra assim: não, não morreu não, está dormindo. O povo que ouve isso dá risada. Lembra que eu falei da incredulidade? É diferente? É algo mais profundo? O povo que ouve isso dá risada. Fala: poxa, mas Jesus, sabendo o coração deles, sabe o que faz? Não vai pregar para convencer eles. Não vai debater para tentar fazer eles mudar de opinião. Sabe o que Jesus faz? Sai daqui. Vaza. Ele não deixou de fazer o milagre. Por quê? Porque quem queria o milagre, cria. Mas estava rodeado de pessoas incrédulas. E Jesus veio e tirou as pessoas incrédulas de perto, para poder manifestar o milagre dele. Não estava no script, mas vai uma palavra de Deus para você. Não se assuste quando Deus começar a tirar pessoas de perto de você. Muitas vezes é a incredulidade que está impedindo o milagre de Deus na sua vida. Jesus preparou o ambiente. O que ele fez? Tirou a incredulidade do ambiente para depois. E eu volto no que eu falei da imposição de mãos. Jesus precisava disso. Não podia ter feito milagre na frente de todo mundo e calado a boca daquele povo? Se Jesus fez isso, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Preparação de ambiente fala de reunião de oração, de tirar a incredulidade de nós, de nos afastarmos da incredulidade. E aí tem uma outra história que eu já finalizo com ela. Se o louvor já quiser subir, fica à vontade. E por favor, fica à vontade. Não quero, não me ajuda. Mateus, aí tem uma passagem que está em Mateus capítulo 17 e Marcos capítulo 9. Eu quero só focar nesses dois, e um ponto da mesma história eu vou ler em Mateus, e o outro ponto eu vou ler em Marcos. Mateus capítulo 17, verso 14, coloca para mim, fazendo favor. Quando eles chegaram, até o 21, tá? Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras tantas cai na água. Apresentei-o, olha que interessante, apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Pode passar. Jesus, antes de falar com o homem, ele já dá uma dor nos... Ó geração, Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, e até quando terei de suportá-los? Às vezes a gente fala em palavra dura, como que Jesus pregava para os dele? Até quando eu tenho que aguentar você, cara? Jesus era assim. Lembra quando tinha um povo indo embora, os discípulos chegam a Jesus: ó, essa palavra está dura, o povo está indo embora. Jesus: vai ser também. Eu lembro uma vez do vento que essa igreja passou, e eu conversando com o Genísio, mexendo no banheiro lá. Eu falei: nossa, gente, tem um monte de gente indo embora, né? Ele falou: mas que vai todo mundo. Ele tem umas palavras de sabedoria de Genísio aí, você tem que andar perto dele, porque não é que vai todo mundo, tipo, eu não estou nem aí para ninguém, mas cara, foca no propósito. E aí Jesus, era o que Jesus falava: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. Aí vai, continua. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Ou seja, os discípulos não conseguiram, o pai leva até Jesus, Jesus resolve o problema, mas continua. Então os discípulos, se aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsar? Por que não deu certo, Jesus? Sabe aquela oração que eu faço direto com Deus? Deus, mas eu fiz, por que não deu certo? Eu corri, eu orei, eu fiz, por que não deu certo? Aí Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhe digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. Agora olha a chave: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração,
e de jejum. Só pode ser expulso por meio de oração e de jejum, e são palavras de Jesus. Se você não quiser viver uma vida de oração, o problema é seu. Se você não quiser viver uma vida de jejum, o problema é seu. Mas depois não reclame de situações que você não consegue vencer, de opressões que você não consegue vencer, porque existem demônios, e a Bíblia fala, palavras do próprio Jesus, que só sai com oração e com jejum. Preparação de ambiente, antes de colocar a mão na cabeça do endemoniado e expulsar o demônio. Preparação de ambiente, antes de chegar no manifestar do Espírito Santo. Só que talvez você está ouvindo essa palavra e você fala: poxa, pastor, você bateu muito na questão da incredulidade, mas eu tenho grande dificuldade com isso. Eu oro, mas eu oro como quem não está crendo. Eu oro como quem não está acreditando. Porque a verdade é, nós oramos, e Deus faz se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não faz. Lembra que eu falei, quando eu preguei, não sei se foi pregação, se foi num culto que eu falei, trazendo a retrospectiva da minha vida, do ano passado, 2025. Foi um ano que eu orei por enfermo, e enfermo foi curado. Foi um ano que eu orei por enfermos, e depois fui fazer o culto fúnebre do enfermo que eu orei. Foi um ano que nós acompanhamos casamentos, e casamentos foram restaurados. Foi um ano também que nós acompanhamos casamentos, e teve divórcio. E por aí vai, por aí vai. E isso vai gerando em nós um sentimento, um medo, e a gente vai orar e já não ora, mas tipo assim, você vai orar por um enfermo. Só que o último enfermo que você orou, ele morreu. Que fé você vai orar para esse enfermo? Seja sincero comigo. Pastor, preciso de uma visita no hospital. Aí eu lembro, falei aqui também. Entrei no hospital, no meio da visita a pessoa estava no UTI, eu entrei na UTI, no meio da visita a pessoa saiu da UTI, foi para o quarto, no outro dia foi para casa. Só que também teve um dia, que Deus faz para equilibrar, para a gente não se achar que é a gente mesmo que faz alguma coisa, que eu entrei no quarto, e quando eu saí da visita, a criança estava na UTI. Aconteceu o contrário. E aí, você entra no quarto, ora pela criança, e na hora que você sai, a criança está... Hoje está bem, tá, gente? Glória a Deus. Fala assim, pastor, às vezes eu falo e nunca conto o final da história. Deus abençoou. Conversei com a mãe da criança ontem, um tempão, e está bem, graças a Deus. Mas a dúvida surge. Porque como é que você vai orar, Rafael? O pai chama, pastor, vem orar para meu filho que está internado. Aí você lembra, o último que eu fui, estava no quarto, na hora que eu saí, estava no UTI. Não é? Não, eu sei que nós não podemos pensar nele, mas a gente é ser humano. A gente é ser humano. E talvez você está pensando assim, pastor, eu estou me sentindo muito falto na preparação de ambiente no sentido de fé. Sabe essa mesma história? Só que lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, antes de Jesus expulsar, Jesus tem uma pergunta para o pai. Coloca para mim verso 23, fazendo favor, Biel. É o Biel não, é o Guiné que está aí, eu estou olhando ao contrário. Marcos 9, 23, hoje eu estou totalmente invertido. Marcos 9, verso 23. Ao que respondeu, antes é o homem, aquela história do homem chegando a Jesus e falando, pedindo para Jesus resolver o problema do filho. Aí Jesus responde para ele, antes da dor nos discípulos, de resolver o problema do filho, Jesus respondeu, ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. 24. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. O que isso quer dizer? Eu quero que você se coloque em pé neste momento. Nós vamos fazer o nosso momento de oração com intercessão de mãos, mas eu preciso explicar isso. A questão de Deus é a rebeldia, é a incredulidade dos que estavam zombando, mas o Senhor, Ele considera um coração sincero. Aquele homem na oração, eu estou diante de Jesus, é porque eu acredito, eu cheguei até Jesus. Aí Jesus pergunta, você crê? Creio. Só que quem sabe ele sondou o interior, será que eu creio? E aí nós aprendemos, né, que o será já mostra que não crê. É ensinado isso.
Se tem o será, já mostra que não crê. Será que eu creio? Só que ele já está lá. Ele já está diante de Jesus. O ambiente já está preparado. Então ele fala, eu não vou perder a oportunidade. Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Então antes dos irmãos ungir você, eu queria pedir aos pastores, presbíteros, por gentileza, vem aqui, já coloca óleo nas mãos, como nós temos feito todas as quintas-feiras. Me ajudem. Mas antes de você vir aqui à frente, eu quero dar uma instrução para você. Faça a sua oração com Deus aí no seu lugar. Olha para a situação que você está enfrentando. Pastor, o que é milagre? É aquilo que eu olho, precisa acontecer, mas eu não tenho condições de fazer. É milagre. A gente foca na cura, que é mais visível, mas é milagre. Eu preciso, mas eu não dou conta de fazer, não é para mim, eu não consigo. Então você vai até Jesus. Só que se você luta com a sua fé, talvez você está falando, poxa, mas já foi, já passou. Não dá mais para orar por essa causa, porque já passou. Ou então, eu estou lutando há tantos anos, já faz 10, 15, 20 anos que eu estou lutando contra isso, e eu não consigo mais orar com fé, acreditando que Deus... Eu oro, porque eu aprendi que eu tenho que orar, mas eu não sei, eu acho que Deus... Eu oro, peço a Deus, mas eu acho que Deus nem vai fazer. De tanto tempo faz que parece que quanto mais eu orei, mais piorou a situação. Eu quero que você feche seus olhos neste momento. E coloque diante do Senhor essa causa. Imagine se você diante de Jesus e Jesus perguntando, você crê? E você na sua sinceridade falando, Deus, eu sei que o Senhor pode, mas está difícil de eu acreditar que o Senhor vai fazer. Pede ajuda para o Senhor neste momento. Faça a sua oração antes de vir aqui à frente. Fala, Deus, ajuda na minha incredulidade. Jesus, ajuda a crescer a minha fé. Me ajuda a voltar a confiar, a voltar a acreditar. Vai trazendo diante da sua frente, da sua memória, a sua oração e a causa que você tanto enfrenta, que você tanto busca. E que talvez você não desistiu até de orar. Quem sabe você fala, não, eu sei que Deus pode, mas eu já desisti de orar. Eu desisti de orar pelo meu parente que não se converte. Eu desisti de orar por uma cura que não acontece. Eu desisti de orar pelo meu casamento que não muda há tantos anos. Eu desisti de orar por isso, por aquilo, seja qual for a situação. Ore agora neste momento, fala, Deus, ajuda na minha incredulidade. Eu preciso voltar a lutar. Eu preciso voltar a confiar. Eu preciso voltar a ter fé. Deus, tenha misericórdia e que toda incredulidade enquanto você ora caia por terra em nome de Jesus. Vai, meu irmão, faça a sua oração a Deus. É você no seu particular agora. Fala diante de Deus, fala, Deus, eu desisti de orar, mas hoje eu volto a orar por essa causa. Eu desisti de lutar por isso, mas hoje eu volto a lutar por isso. Eu volto a clamar ao Senhor. Enquanto você ora, o Espírito Santo se move e traz direcionamento para a sua alma. Ele traz direcionamento para a sua vida. Enquanto você ora, a incredulidade cai por terra. Enquanto você ora, o medo cai por terra. Enquanto você ora, os traumas que te fizeram a desistir de lutar, desistir de clamar, cai por terra, e o Espírito Santo do Senhor te abraça neste momento. Ah, meu Deus, eu oro neste momento pela tua igreja, Pai, que estamos preparando o ambiente para que o Senhor tenha liberdade de se manifestar, meu Deus amado, o ambiente, meu Deus, nós estamos reunidos, meu Deus amado, reunidos em teu nome, não é em nome de homem, não é em nome de ser humano, nós estamos reunidos buscando ao Senhor, e eu oro neste momento, meu Deus, que toda incredulidade que há na vida do meu irmão, da minha irmã, seja a causa que for, seja a dor, a ferida, quem sabe foi magoado, quem sabe se decepcionou, se frustrou, e com isso passou a desacreditar de algo, que essa noite, meu Deus amado, essa ferida venha ser curada, essa noite, meu Deus amado, que o bálsamo do Senhor seja colocado sobre essa ferida,
vida, e todo esse sangramento seja estancado, e que eles voltem a acreditar, voltem a confiar no Senhor, volte a se levantar como guerreiros, volte a se levantar como um exército, volte a se levantar para dar trabalho para o diabo e povoar o céu fazendo a tua obra. Em teu nome nós declaramos agora toda incredulidade caia por terra, em teu nome nós declaramos agora todo medo caia por terra, em teu nome nós declaramos agora todo mal caia por terra, e nós te daremos toda a honra, nós te daremos toda a glória, nós te daremos todo o louvor e toda a adoração.